Boa noite a todos amigos, bem-vindos mais uma vez no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo do Grupo Espírita Mensageiros. Que nesse momento todos nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, rogando o amparo do mais alto para o estudo da nossa noite de hoje, rogando ao mais alto forças, proteção, refazimento das nossas energias, o tratamento para todos que pediram orações aqui no nosso grupo, o tratamento para nós, para os nossos familiares, para o nosso lar. Que todos nós possamos nesse momento estar irmanados no amor de Jesus, estarmos na mesma sintonia dos trabalhos da noite de hoje, do Grupo Espírita Mensageiros, e nessa harmonia possamos todos sentir a presença de Jesus ao nosso lado, com o seu amor, com a sua luz, com a sua sabedoria, a abençoar todos nós. Que assim seja. Queridos amigos, hoje nós vamos fazer um estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e da segunda parte do Livro dos Espíritos. Eu fiz um apanhado geral de várias explicações que nós temos na segunda parte do Livro dos Espíritos e do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Então, para começarmos as nossas reflexões de hoje, para estudarmos juntos essas reflexões, tem umas perguntas que muitas vezes nós já fizemos, nós ouvimos as pessoas fazerem. Essas perguntas fazem parte da vida da maioria de nós. E muitas vezes essas perguntas nos auxiliam a compreender melhor a vida para aqueles que buscam um desenvolvimento espiritual. As perguntas são: quem eu sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui neste mundo? Para onde eu vou? E qual o propósito da vida? São questionamentos muito importantes que passam pela nossa mente e que podem ter diversas respostas dependendo do entendimento de cada pessoa. Essas perguntas, quando são respondidas por pensamentos, por explicações materialistas, há de se ter muito cuidado, porque pode levar por caminhos que podem trazer tristeza, angústias, revolta, depressão e falta de vontade de viver. Porque, de acordo com as doutrinas materialistas, só se vive uma vez. E essas perguntas, quem sou, de onde venho, o que estou fazendo aqui, qual o propósito da minha vida, para as pessoas que acreditam que só se vive uma vez e que são adeptas aos pensamentos materialistas, levam a uma crença de que nós devemos então aproveitar essa vida ao máximo, curtindo todos os prazeres que o nosso corpo pode nos proporcionar, pode nos levar a querermos consumir coisas materiais, nos esquecendo do nosso lado espiritual. E isso leva a uma grande ilusão,
a ilusão de que isso só se vive uma vez. Além disso, muitas pessoas que não conseguem satisfazer os seus prazeres materiais, porque estão passando por dificuldades, sejam elas físicas ou mesmo financeiras, começam a ver nas pessoas que acreditam que são felizes porque têm fama, têm dinheiro, porque têm sucesso, porque têm saúde, acham que essas pessoas são felizes. Quem não consegue atingir esse ideal começa a ficar às vezes com inveja, muitas vezes com inveja e revolta por não conseguirem essa vida fácil que alguns acreditam que seja. Mas será que felicidade é ter fama, dinheiro, saúde, sucesso profissional? Será que felicidade se resume nisso? O que é felicidade, afinal? De acordo com a doutrina espírita, nós temos respostas bem profundas para aquelas perguntas: quem eu sou, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui neste mundo, por que estou aqui e para onde vou, qual é o propósito da vida. Nós temos respostas na doutrina espírita para essas perguntas que estão em consonância com os ensinamentos de Jesus. Então, através dos ensinamentos dos espíritos superiores, a Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nós podemos receber as seguintes respostas para essas perguntas. Quem eu sou? Eu sou um espírito imortal, vivendo uma experiência material. Eu sou um espírito encarnado. Nós somos seres espirituais, somos espíritos, vivendo uma experiência corpórea. Somos espíritos encarnados. De onde eu vim? De onde nós viemos? Nós viemos do plano espiritual, do mundo espiritual. Então quer dizer que Deus nos criou antes dessa nossa vida, dessa nossa encarnação presente. Nós fomos criados bem antes. Nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. O que quer dizer isso? Espíritos que ainda nós fomos criados espíritos que ainda não tínhamos experiências. Nós vamos adquirindo experiência conforme nós vamos vivendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui neste mundo? O que eu estou fazendo aqui neste mundo? O que você veio fazer aqui neste mundo? Nós viemos viver uma experiência material para que nós possamos evoluir e desenvolver todas as nossas potencialidades. As nossas potencialidades intelectuais e morais, a nossa inteligência e as nossas virtudes. As virtudes da paciência, da tolerância, do perdão, do amor, da alegria e todas as virtudes que a gente pode resumir em viemos aprender a amar. Amar a todos. Nós aprendemos na doutrina espírita que nós precisamos dessa experiência no corpo para termos essa evolução. Então, por isso que nós viemos a este mundo. E a pergunta que muitas pessoas fazem não tem resposta. Na doutrina espírita nós temos. Para onde vamos quando o nosso corpo morre? Existe vida após a morte? Sim.
existe. Nós retornamos ao mundo espiritual, que foi de onde nós viemos, antes de habitar este corpo. Então, existe sim uma vida após a morte do corpo físico. É só o corpo que morre. O espírito, nós continuamos a viver no mundo espiritual. E como vai ser essa vida no mundo espiritual, no nosso retorno, vai depender de como nós vivemos essa experiência aqui. Diante dessas respostas que nós temos lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, a todas essas perguntas que eu trouxe aqui para nós estudarmos juntos hoje, diante dessas respostas, nós vamos adquirindo um conhecimento muito mais profundo da vida e podemos sair da ilusão de que essa vida é a única que nós vivemos. Essa vida é transitória. Aqui nós estamos de passagem. A nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Nós podemos entender a vida aqui no planeta Terra como uma escola. Quando a gente começa os primeiros anos escolares, a gente não sabe ainda reconhecer as letras, os números. Nós estamos ainda ignorantes desse conhecimento. Então, os primeiros anos escolares, para a gente fazer essa comparação com a nossa vida, corresponderiam às primeiras encarnações que nós temos aqui no planeta. Conforme lá na escola, a gente vai passando de um ano para outro, em cada ano a gente aprende as lições, assim semelhante à nossa vida, às nossas encarnações. Quando a gente vai para a escola, se a gente estuda, se a gente se aplica, se a gente presta atenção na aula, a gente tira uma nota boa. E a gente vai para o ano seguinte trazendo aquele conhecimento, aquela experiência adquirida. Então é semelhante às nossas encarnações. Em cada vida que a gente vive, que a gente retorna aqui, a gente aprende muito. Deus colocou no íntimo de cada um de nós a vontade de ter uma vida melhor. Todos nós sentimos isso. E essa vontade de ter uma vida melhor é uma coisa muito boa, porque nos impulsiona a sairmos do comodismo e queremos modificar situações difíceis que nós possamos estar vivenciando. Sejam situações difíceis do ponto de vista do corpo físico, alguma doença, alguma dificuldade, seja nas áreas de relacionamento, profissionais, em qualquer área. Afinal, qual de nós que não almeja a felicidade? Todos nós queremos ser felizes, mas será que a verdadeira felicidade é possível aqui neste mundo? No planeta Terra, nesse momento? Bom, aquele que procura a felicidade apenas na vida material começa a sentir um vazio dentro de si. Afinal, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Nós temos necessidade, sim, de termos o necessário material para vivermos. Nós precisamos de alimento, nós precisamos de abrigo, precisamos de trabalho, precisamos de condições materiais. Mas se a gente resume a nossa vida somente nisso, muitos de nós começam a sentir um vazio, porque nós não somos só materiais, nós estamos vivendo uma experiência material, mas nós somos espirituais, então nós também precisamos do alimento espiritual, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje com o estudo, que é o que buscamos toda semana na Casa Espírita, o alimento espiritual. É o que buscamos nos ensinamentos de Jesus e é o que encontramos nos ensinamentos de Jesus, esse alimento espiritual.
A vida, será que a verdadeira felicidade é possível aqui no planeta Terra? Bom, basta que nós olhemos à nossa volta para ver muito sofrimento aqui nesse mundo. Quanto sofrimento? Sofrimentos na questão de doenças do corpo físico, sofrimentos emocionais, sofrimentos diversos. E por que será que Deus permite que nós passemos por tanto sofrimento? Será que é para nos castigar? Já pensaram nisso? Deus castiga? Muitos de nós aprendemos na infância, aí, na nossa infância, ainda uma visão de Deus que pune, aquele Deus que castiga. Mas será que Deus castiga? Então, para responder essa pergunta, nós também vamos recorrer a um ensinamento lá do Livro dos Espíritos. Quando Deus criou o Espírito, criou a todos nós, Ele nos criou com uma faculdade que se chama livre-arbítrio. Todos nós temos nosso livre-arbítrio. O que é isso? Que é o nosso poder de escolha. Nós escolhemos qual caminho seguir. Nós escolhemos fazer o bem ou não. Semelhante lá na escola que o estudante escolhe prestar atenção na aula ou não. Escolhe se empenhar nos estudos para tirar uma nota boa na prova, ou ele escolhe não dar atenção, ele escolhe fazer bagunça, por exemplo. Semelhante isso na escola. Nós temos o livre-arbítrio na nossa vida. Nós escolhemos como viver. Nós escolhemos se vamos passar pelas dificuldades reclamando, murmurando, nos revoltando, ou nós escolhemos ter resignação, paciência, aumentarmos a nossa fé, participarmos de uma crença religiosa, participarmos do estudo aqui. Nós escolhemos. Hoje você escolheu aí no grupo, entrar no grupo e dar um clique aqui no vídeo para poder assistir o estudo de hoje. Foi escolha sua. Então nós estamos escolhendo o tempo inteiro. Todo dia de manhã a gente escolhe se a gente vai levantar da cama ou não. E através das nossas escolhas, através do uso do nosso livre-arbítrio, nós fomos criando as situações que vivenciamos hoje. Deus não castiga ninguém. Os sofrimentos que passamos hoje são o resultado de atitudes nossas anteriores. Então, o nosso passado se reflete hoje no nosso presente. Se hoje estamos passando por doenças do corpo físico, fomos nós que criamos isso. Se estamos passando por dificuldades as mais diversas, tudo isso é colheita do que nós plantamos no passado. Se nós conseguimos observar a causa dos nossos sofrimentos nessa vida, nós podemos identificar com mais facilidade. Mas se nós não conseguimos observar o que foi que causou tudo isso, com certeza foi em outra vida. Então, por exemplo, eu sei que tem hábitos que podem me levar a desenvolver uma doença. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sei que se eu fumar, são muito grandes as chances que eu tenha um problema respiratório. Eu sei, eu tenho consciência disso. Se eu fumar e eu tiver um problema respiratório, não posso culpar Deus que me deu essa doença. Foi o meu comportamento que criou isso. E isso serve para todas as coisas que acontecem conosco. Os sofrimentos que nós temos hoje vão trazer um aprendizado para que eu desenvolva o que eu ainda não desenvolvi. Para que eu desenvolva paciência, tolerância, para que eu desenvolva o perdão, para que eu desenvolva todas as virtudes que eu ainda não desenvolvi. E a forma que eu vou encarar tudo isso
vai me trazer maior sofrimento ou não. Bom, como se a felicidade não está nos bens materiais, aonde está essa tão sonhada felicidade? Bom, Jesus mesmo nos disse que a verdadeira felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque o planeta Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Nós temos várias categorias de mundos habitados em diferentes escalas de evolução. Assim como o planeta Terra já foi um mundo primitivo e hoje é um mundo de provas e expiações, no futuro ele será um mundo de regeneração. Nós estamos passando por esse processo. No mundo de regeneração, o bem vai predominar. Então, vai ter mais felicidade do que hoje. Hoje existe muito sofrimento no nosso mundo porque nós ainda temos muitos equívocos, nós ainda nos distanciamos dos ensinamentos de Jesus. Nós ainda estamos aprendendo a perdoar e a amar. Nós estamos aprendendo a seguir o caminho do bem. Nós estamos aprendendo a seguir o Mestre Jesus. Por isso que a verdadeira felicidade ainda não é deste mundo, porque nós ainda temos muito que corrigir o nosso caminho para aprendermos a amar a nós mesmos, amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos superiores, ao Espírito de Verdade: haverá alguma soma de felicidade em comum a todos os homens? E a resposta que ele obteve foi: com relação à vida material, felicidade é a posse do necessário. Com relação à vida moral, felicidade é a consciência tranquila e a fé no futuro. A fé no futuro nós podemos fortalecer através de todo o conhecimento que nós vamos adquirindo na doutrina espírita, que nos ensina que a vida não acaba com a morte do corpo físico, que nos ensina que quanto melhor utilizarmos nosso livre-arbítrio aqui, melhor será a nossa vida quando retornarmos para lá. Todos nós temos um planejamento reencarnatório, que traz para nós todo um planejamento antes de nós virmos viver aqui nessa encarnação presente. Quanto melhor nós conseguirmos vivenciar todas as experiências que nós temos aqui, procurando fazer o melhor que nós pudermos, vencendo as nossas tendências ruins, né? Os nossos vícios, vencendo o orgulho, a vaidade, a inveja, o egoísmo, tantas dificuldades que nós temos, o melhor que nós pudermos fazer para desenvolver as nossas virtudes, o perdão, a benevolência, a indulgência. Quanto mais nós nos esforçarmos para amar, melhor nós vamos utilizar nosso livre-arbítrio e melhor nós vamos chegar quando voltarmos para o mundo espiritual. Com relação à consciência tranquila, então vamos lembrar, o que tem de comum a todas as pessoas para nós nos sentirmos felizes? Ter a posse do necessário quanto à vida material, a consciência tranquila e a fé no futuro. Com relação à consciência tranquila, uma forma de nós chegarmos a esse... como é que nós vamos saber se nossa consciência está tranquila, né? Nós podemos fazer uma análise todos os dias, à noite antes de dormir, pensando assim: eu fiz algo que magoou meu semelhante hoje? Alguém tem alguma coisa a reclamar de mim? Eu cumpri os meus deveres? Eu faltei com a oportunidade de fazer o bem?
E se alguma resposta for sim, né? Se faltei com alguns desses deveres, então a nossa consciência não está tão tranquila, não. E o que nós podemos fazer, então, se mesmo diante de todo esse conhecimento, né, que nós estamos com dificuldade ainda para compreender, né, com dificuldade para passar por todas as situações do nosso dia a dia, né? Mesmo diante de todo esse conhecimento que nós temos com a doutrina espírita, quanto ainda somos todos nós necessitados de um auxílio, de um amparo. Então eu volto a dizer aqui da importância da prece, da importância de levarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo um amparo, a força, a sustentação para vencermos as nossas dificuldades, para vencermos as nossas tentações, para desenvolvermos as nossas virtudes, a importância de realizarmos o Evangelho no lar, a importância de compartilharmos com os amigos, pedindo ajuda sempre que precisamos, porque muitos de nós sofremos e não pedimos ajuda. E com isso, quantas pessoas estão passando por tantas angústias e sofrimentos, e tantas pessoas tendo pensamentos suicidas, e tantas pessoas chegando de fato a cometer o suicídio. Diante de todo esse conhecimento que nós temos na doutrina espírita, tendo a certeza de que a morte não é o fim da nossa vida, a pessoa que comete o suicídio, ela se depara do outro lado quando ela chega no mundo espiritual com um susto muito grande, numa aflição, num sofrimento muito grande, porque ela acreditava que encerrando a sua vida naquele momento, todo o seu sofrimento, a sua angústia, o seu desespero acabaria. E ele se multiplica do outro lado. Quem sabe, levando esse conhecimento de quem nós somos, de onde viemos, qual o propósito da nossa vida aqui e para onde vamos depois que morre o nosso corpo físico, quem sabe se divulgarmos mais esse conhecimento que nós temos da doutrina espírita, nós podemos prevenir o suicídio de tantos irmãos que estão passando por sofrimento e agonia. Nós precisamos cuidar muito dos nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos que nos auxiliam a estarmos mais pertinho de Jesus, a estarmos em comunhão com o nosso mentor espiritual, para estarmos receptivos à proteção e ao amparo espiritual. É através do nosso pensamento que nós nos distanciamos do amparo espiritual e deixamos a influência espiritual negativa adentrar em nossas vidas. Por isso, a grande importância de orar e vigiar. Orar pedindo forças, amparo e sustentação, e vigiar os nossos pensamentos, nossas palavras e as nossas atitudes, para que nós possamos estar cada dia mais próximos dos ensinamentos de Jesus, para que possamos sentir a presença de Jesus ao nosso lado. Ele nunca nos deixa sozinhos. Nós é que nos distanciamos através dos nossos pensamentos desequilibrados. Que todos nós possamos procurar auxílio quando estivermos precisando. Que todos nós possamos nos unir para nos ajudarmos uns aos outros, através das orações, através de uma palavra amiga, através dos estudos que nos auxiliam tanto a compreender a nossa vida. Todos nós temos um propósito a seguir nessa vida. Todos nós temos ajuda e amparo espiritual para que a gente consiga vencer as nossas dificuldades. Que nós possamos, através da oração, estarmos receptivos a receber essa ajuda que sempre vem. Deus traz o socorro a todos nós quando nós pedimos o socorro. Todos nós, ninguém está sozinho, ninguém.
e que nós possamos também, mesmo com todos esses ensinamentos da doutrina espírita, se nós ainda estivermos sentindo lá no nosso coração um vazio, vamos lembrar dessa história de Chico Xavier que eu trouxe para refletirmos hoje, para encerrar o nosso estudo. Teve uma pessoa que foi até Chico Xavier e pediu para ele uma orientação. Disse assim: Chico, pergunte para Emmanuel, pergunte para o seu mentor o que eu devo fazer, porque eu sou uma pessoa, eu frequento a casa espírita, eu sou médium, minha vida é muito boa, tenho uma família, eu tenho trabalho, eu tenho recursos financeiros, minha vida é muito boa, mas mesmo assim eu sinto um vazio dentro de mim. O que eu faço, Chico? E Chico, no mesmo momento, teve a resposta de Emmanuel. Emmanuel disse para Chico falar para esse irmão que o que estava faltando na vida dele era a alegria dos outros. Meu irmão, você, para passar esse vazio do seu coração, você precisa da alegria dos outros. Compartilhe com os outros tudo de bom que você tem, tanto da vida material, quanto dos conhecimentos e tudo que você puder ajudar o seu semelhante. É através da alegria que você vai compartilhar com os outros. Essa alegria vai chegar até você e vai curar esse vazio que você tem no seu coração. E todos nós podemos compartilhar o que temos de melhor. Um sorriso, uma palavra amiga, um gesto de amor, um ouvido, um ombro amigo. Nós não precisamos mais do que isso para trazer felicidade em outros corações. E com certeza, compartilhando o que temos de melhor para com o nosso semelhante, todos nós teremos momentos de felicidade nesse nosso planeta que está passando pela transição para mundo de regeneração. Que todos nós possamos ser a diferença no bem aonde a vida nos colocar. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus, que essa paz envolva e ampare a todos nós e possa envolver todos os corações que neste momento estão passando por situações difíceis, de desespero, de angústia. Que as nossas boas vibrações, as nossas boas intenções envolvam a todos nesse momento, que essa paz se multiplique a todos os corações que estão à nossa volta e todos que possam estar receptivos à paz e às bênçãos do Mestre Jesus. Que assim seja. Até a próxima.